Olá, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Então, a gente vai entrar agora com uma sociologia do mundo contemporâneo, né? Vamos soltar essas amarras e vamos compreender como essa sociologia se desenvolveu ao longo desse processo. E é importante ter essa visão, né, dessa consciência sociológica ao longo desse processo da sociedade que estava se desenvolvendo naquelas etapas, né? Desde o início que a gente está falando sobre o surgimento da sociologia, como realmente ela começou a ser amparada como ciência, uma visão mais ampla dela. Então a gente vai entrar agora com a sociologia do mundo contemporâneo. E a partir daí, dessa sociologia do mundo contemporâneo, por que não a gente falar um pouco sobre a sociologia americana? Que é isso que a gente vai falar um pouco sobre esses dois autores sociólogos, né? A gente vai ver um pouco hoje sobre o funcionalismo estrutural de Thakun Parson, né? E mais na frente também vamos ver um pouco de Robert Menton. Então, são dois sociólogos americanos. Então, a gente vai ver um pouco sobre a sociologia americana. O funcionalismo estrutural de Thakun Parson, a partir do momento que o funcionalismo para ele é uma postura, ou seja, postulou a sociedade que se envolveu como organismo. Essa abordagem ele analisou tanto na estrutura social quanto também nas funções sociais. Para Taco Parson, ele diz que o funcionalismo estrutural descreve um estágio particular desse indivíduo que vai se desenvolvendo como um estágio, e a partir daí ele vai utilizando uma metodologia de ciência social que cada vez mais com uma escola específica desse pensamento desse indivíduo. A partir daí, Parson também foi responsável pelo trabalho interdisciplinar na Universidade de Harvard, onde ele se formou, que uniu a sociologia e a antropologia e a psicologia, que resultou uma criação do Departamento de Relações Sociais da própria universidade, onde realmente ele se desenvolveu e também lecionou. A partir daí, Parson afirmou que o sistema social é um conjunto sistemático das unidades de atos, ou seja, a partir do momento que ou mais autores, seja um conjunto de ações desse indivíduo ou de grupos sociais. Assim, no sistema social, ele pode também se deparou sobre a questão do decomposto, né, desse indivíduo ou desses grupos sociais. E dessa maneira, essa decomposição facilitou o entendimento desses sistemas sociais. Ainda mais além, Parson, ele diz que o seguinte, existe também regras, né, que o sistema social deve cumprir para que ele seja realmente considerado de fato o sistema. E é necessário que haja nele uma estrutura que vai definir e que essa estrutura seja dividida entre funções que esse indivíduo vai ter suas ações, ou seja, entendimento como processo de sistema no próprio realmente sistema. Os sistemas de ação são compostos por sub-realmente sistemas menores. De acordo com o Python, né, esses sistemas são o organismo comportamental, que é responsável pela adaptação desse indivíduo no meio social onde ele está realmente lotado, a personalidade desse indivíduo, que realmente vai orientar e buscar o objetivo de vai determinar a relação dele de tarefas pessoais, o sistema social que vai integrar as partes da ação de diversos membros do sistema, formando todo o coeso, e o sistema cultural, que é uma função que vai identificar grupos sociais para a manutenção de ordem e dessa coesão social, que é realmente a origem do Estado. Então, tudo isso é uma visão, né, da teoria americana desse grande sociólogo Talcott Paxson, que desenvolveu. Porém, só lembrando, Talcott Paxson ele descreveu, né, essa sociologia de acordo com que ele reuniu alguns autores importantes, principalmente Emile Durkheim e Max Weber, né, que a partir daí ele começou a buscar nos ensaios de obra desses dois autores que acabei de citar, como Emile Durkheim e Max Weber, a formação sistematizada desse indivíduo na sociedade, que ele colocou como sistema de hierarquia, de valores e de normas e de papéis, né, e de sensações desse indivíduo na sociedade. Além disso, né, ele, como sociólogo americano, nascido em 1902 e faleceu em 1969, formou na Universidade de Harvard, né? Ele teve duas grandes obras importantes, que foi a primeira, que é a principal dele, que é citada em todo momento dos seus estudos, que é a estrutura da ação social, e também teve o sistema social. Utilizando
desses autores, como falei, Emile Durkheim e Max Weber, que ele se dedicou a buscar entendimento para montar essa sociologia americana de acordo baseado com esses autores, né, ele utilizou a sua teoria sobre a teoria do funcionalismo, né, que é uma teoria para ele social geral. A partir do momento que ele seguiu nessa mesma entendimento de Emile Durkheim sobre a questão dos fatos sociais, sobre o funcionalismo do indivíduo na sociedade, sobre a solidariedade mecânica e orgânica, a divisão do trabalho, como era repartido, tudo isso ele estudou para definir essa sociologia americana. Buscando ainda mais de Max Weber, podemos citar a ação social, que ele diz o seguinte, que o mundo exterior, né, vai estar realmente independente dessas ações sociais, por conta de que ele buscou também esse entendimento sobre o Max Weber, que ele fala sobre a ação social do indivíduo, que vai dar direcionamento do papel desse indivíduo na sociedade. E surgindo assim um pensamento desse grande sociólogo americano, né, que é Tycho Paxson, que definiu essas ações do indivíduo, né, e dos grupos sociais, que seria realmente um sistema social que estava realmente decompondo, né, e facilitando o entendimento do próprio sistema social, que ele colocou como processo do sistema e do próprio sistema social. Então, tudo isso foi a visão desse grande autor, Tycho Paxson. Entrando agora sobre o neofuncionalismo de Robert Menton, né? Outro sociólogo americano, né? Como eu falei, estamos falando hoje sobre sociologia americana, sobre a questão da sociologia contemporânea do mundo, né? E surgem esses dois grandes mentores, né? De um lado, Tycho Paxson, que utilizou como seus grandes ensaios, como Emile Durkheim e Max Weber, para o desenvolvimento de uma sociologia, em busca desse grupo social, desse indivíduo como sistema de desenvolvimento de um processo desse próprio sistema. E agora a gente vai ver o neofuncionalismo de Robert Menton, né? Que ele utilizou a teoria da anomia, né, do Robert Menton, que é um estado, né, de falta de objetivo, ou seja, a perda da identidade. Também vamos perceber bem aí que ele também utilizou sobre essa teoria da anomia, né, Resisto de Emile Durkheim, quando a gente falamos sobre o suicídio, uma grande obra de Emile Durkheim, né, e também sobre a questão do funcionalismo desse indivíduo. A teoria da anomia vai ser inserida dentro dessas teorias que vai designar o funcionalismo considerado dessa sociedade como todo orgânico. Também estamos falando de Emile Durkheim, gente. Então percebemos que esses grandes autores aí, sociólogos americanos, trouxeram essa sociologia, né, desses sociólogos clássicos, como Emile Durkheim e Max Weber, para o desenvolvimento de uma sociologia e identidade desses indivíduos americanos. Robert Menton, 1910 a 2003, foi um sociólogo norte-americano considerado pioneiro da sociologia da ciência exploradora do modo como um cientista se comporta e como poderia se motivar e recompensas e questões íntimas. A partir daí, o importante dessa teoria dele foi a burocracia e a comunicação em massa, também conhecido como a teoria da comunicação que ele utilizou. A partir do momento que ele explorou a cultura em massa para propagar essa sociologia, mas com um efeito maior. Aquele efeito que ele queria que o indivíduo pudesse ter uma ideologia considerada, e a partir dessa ideologia considerada ele poderia criticar realmente aqueles objetivos que não poderiam estar funcionando pela questão da origem do Estado. Menton foi mais além. O sociólogo desenvolveu diversas teorias, entre elas a teoria geral da anomia, como falei, que foi transformada em uma sua grande obra clássica que se chamou de teoria da estrutura social. Né? Sua grande obra está bem aí. É um conceito da anomia estabelecido por Emile Durkheim, né? Que essa anomia é a questão do suicídio, né? Da obra de Emile Durkheim, que ele fala sobre a questão patológica do indivíduo, né? Que ele está em um comportamento adverso, né? E a partir daí ele também utiliza também a obra de Emile Durkheim, divisão do trabalho social, e o suicídio, como acabei de falar, né? Que ele explorou muito o material desses ensaios de Emile Durkheim para o desenvolvimento funcional da sua sociologia americana e defendendo assim a sua teoria da estrutura social. Logo depois de ele ter separado e ter realmente desenvolvido em cima desses grandes ensaios de Emile Durkheim, ele pregou, né, esses grandes termos para mostrar que algo na sociedade não funcionaria como forma harmônica, que seria, né, a questão
a questão da modificação do comportamento desse indivíduo na sociedade. Então, para ele, o fato social, né, também modificaria o status social ou o papel social, modificaria esse indivíduo, levando ele a utilizar, né, essa questão das mazelas sociais para que ele desenvolvesse um padrão, né, de comportamento indevido na sociedade. Para Robert Menton, a anomia é um estado de falta de objetivo e de perda da identidade. Estamos falando de mudança de comportamento. No momento que o indivíduo ele está realmente perdendo seu objetivo, perdendo sua própria identidade, praticamente vai ser praticado como um indivíduo de mudança social. E a partir daí, essa teoria da anomia insere dentro das teorias que vai designar o funcionalismo, ou seja, a questão funcionalista que vai considerar a sociedade como um todo orgânica, como também vimos lá no Emile Durkheim. O Emile Durkheim faz na sua grande obra Divisão do Trabalho Social a questão da solidariedade mecânica e orgânica. E a orgânica são a questão do desenvolvimento do indivíduo ao longo do seu processo de capacitação. E aí ele está buscando cada vez mais a sua capacitação e aí pedindo nessa capacitação uma diferença social, mas ele vai ganhar de acordo com o seu mérito. Então, se ele tiver uma capacitação maior que o demais que é inferior a ele com certeza vai ganhar mais por conta da sua capacitação. Por isso que chegou esses padrões, né, de status sociais. Por conta disso aí, surgindo, né, essa teoria da anomia, que a partir do momento que o indivíduo não consegue ter seu objetivo de vida, não consegue buscar a sua própria identidade ou perda dela por conta de alguma interferência no comportamento, vai levar ele a esses padrões de mazelas sociais que vai interferir, né, em modo geral, o seu comportamento social. A partir daí, também utilizou a teoria do médio alcance. O que seria isso? De acordo com Robert Menton, é uma abordagem socióloga, né, que vai teorizar e visar integrar a teoria e a questão empírica da pesquisa. A partir desse momento, ele teve uma abordagem factual, né, que vai denominar a construção da teoria sociológica, especificamente nos Estados Unidos, onde ele desenvolveu essa teoria que, por meio de alcance, começou a ter os fenômenos empíricos, que seria uma oposição da entidade abstrata para um amplo sistema social. Resumindo isso tudo, a partir dele para criar uma declarações gerais que pode ser verificada por dados, ou seja, essa abordagem vai constatar a teoria anterior, que é grande, né, que seria da teoria social, como o funcionalismo e muitas teorias de conflito. Então, a base da teoria de médio alcance seria isso para ele. Seria a investigação do sistema social desse indivíduo, levando ele primeiro à pesquisa empírica, como o indivíduo já conhece o modo de vida. Vocês sabem que a questão empírica é quando o indivíduo já tem uma certa noção de vida, né? E depois até a questão da teoria, que são a questão dos padrões sociais que vai mudando ao longo do processo dele educacional. Já é uma teoria mais realmente formal. Né? Ele já sai da questão empírica para uma questão formal, porque já tem entendimento sobre as coisas que de pesquisa e os objetos que estão realmente sendo pesquisados. Sendo assim, ele propondo essa abordagem, que ele vai constatar que a grande, né, a palavra grande que ele colocou aí, seria a teoria social como o funcionalismo ia ter como essa teoria de conflito, que é as duas teorias, de acordo com a abordagem de Robert Menton, né? Que essa teoria de médio alcance seria isso, né? Que ia alcançar esse sistema social dessa entidade de oposição, né? Questão empírica por uma teoria mais realmente geral. E buscando esse entendimento, ele conseguiu realmente ter esses pontos de vista de acordo com a sua neurociência, né? Que a partir do momento que ele começou a pesquisar essas teorias para ter um entendimento maior sobre como poderia realmente enfatizar esses padrões sociais. E a partir daí ele também deu preferência à autorrealização, que seria, né, um conceito presente já dentro, né, da questão do indivíduo. Segundo ele, né, significa que é uma questão de progresso ou questão do progresso, né, para conseguir, né, ter essa atividade coletiva, né, para que ele possa realmente buscar dentro dessa coletividade coletiva uma reprodução da realidade, né, concreta desse indivíduo na sociedade.
Então, tudo isso ele utilizou sobre a pesquisa da teoria de médio alcance, né, de acordo com sua grande obra, que é a estrutura social, né, que levou ele, né, a pesquisar esse desenvolvimento sobre a questão da neurociência, de acordo com Robert Menton. Então, vimos primeiro hoje, né, a sociologia americana, a definição dela de acordo com esses dois grandes autores, né? De um lado está com Patterson e de outro lado Robert Menton, né, sociólogos americanos que utilizaram, né, os ensaios de Emile Durkheim e Max Weber para definir como seria o indivíduo americano de acordo com os seus padrões de desenvolvimento da sua própria origem, naquele realmente de gerações em gerações, como eles começaram a estudar, né, essa definição de comportamento. Então, até a próxima. Fique aí com essas duas palavras muito interessantes, que é realmente nós precisamos, fé.